Estamos sendo edificados com a exposição de Atos dos Apóstolos. A igreja no primeiro século foi um padrão no seu início. Cada princípio vivenciado por aqueles irmãos no cumprimento da missão nos inspira no século XXI. Eles multiplicavam discípulos porque obedeciam ao Senhor. Se obedecemos a Jesus, veremos muitas vidas sendo salvas. Acompanhe agora a exposição da Palavra de Deus. Este é o 6º sermão da série Atos. Assista aos sermões anteriores em nosso canal do YouTube. Prepare seu coração e esteja atento. Deus quer falar com você. Nós estamos então trabalhando com o livro de Atos, estamos numa caminhada de Jerusalém até Roma, ainda não saímos de Jerusalém, ainda estamos em Jerusalém, vendo como o evangelho se torna um bem-sucedido ali naquela cidade e como transforma a cidade de Jerusalém, como a igreja cresce, como aquela igreja se torna um exemplo para nós. E hoje nós vamos trabalhar com Atos no capítulo 3. Peço a você que abra o livro de Atos no capítulo 3 e nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas o irmão não se preocupe, vai dar tudo certo porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, tá bom? Nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 4 do capítulo 4. Então, abra sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta para que você possa marcar, apreender aquilo que Deus tem nesse texto sagrado para a sua vida, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz as Escrituras: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades.
Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua direção, pedir que Ele nos prepare para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer a nosso coração. Oremos. Deus bendito, Pai misericordioso, nós estamos na Tua casa, na Tua presença neste momento. E o nosso clamor, meu Deus, é que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que a Tua palavra nos diz. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, abre bem os olhos de cada um de nós nesta noite e abre o nosso ouvido espiritual e os nossos olhos espirituais para perceber a verdade do Senhor. Meu Deus, nós não somos nada sem Ti. Eu mesmo que aqui estou, Pai, se o Senhor não falar aos corações, aquilo que vai sair dos meus lábios não terá nenhum efeito na vida dos irmãos, nem na minha própria, mas está nas Tuas mãos a minha vida e a vida destes aqui também, assim como daqueles que cultuam conosco através do canal no YouTube. Nosso desejo, Pai, nossa oração é que o Senhor ministre também aqueles que estão em casa, que estão no trabalho, que estão em hospitais, mas que estão, ó Deus, cultuando conosco neste momento. Que a Tua palavra penetre em cada coração e cumpra o seu propósito. Nós louvamos, bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é esse Deus poderoso, o Deus em quem podemos confiar. Ministra aos nossos corações. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, graças a Deus nós podemos ler e ouvir a palavra e meditar nessa palavra livremente enquanto estamos aqui. E nós nessa noite vamos estar pensando nesse tema, andando em missão. Durante esses dias que nós temos refletido sobre o livro de Atos dos Apóstolos, sobre essa escritura, essa porção da escritura do nosso Deus, nós temos visto como a igreja dos primeiros séculos, como ela foi impactante na sua geração e na sua nação, mas não somente na nação da Judéia, porque logo nós vamos perceber
que o caminho é chegar até os confins do mundo, ou até o último lar, até a última casa, até a última pessoa do mundo. Esse é o mandato de Jesus, quando ele fala lá em Mateus, no capítulo 28, nos seus últimos versículos, a partir do versículo 18, ele diz: eu tenho toda a autoridade, foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra, por isso, vão, façam discípulos de todas as nações, e depois batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine cada um deles a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Ou seja, isso é o discipulado, isso é o chamado de Deus para todo cristão. Nós vamos poder observar, irmãos, que a unidade, a ousadia e a fé, elas conduziram aquela igreja, a igreja do primeiro século, na missão de levar o evangelho de Jerusalém até Roma. Esse é o grande propósito da narração de Lucas, de mostrar como o evangelho, que começa ali, o cristianismo que começa em Jerusalém, chega até Roma, até o centro do império, e como o evangelho de Jesus vai mudando a vida das pessoas, vai transformando as sociedades. Esse texto que nós lemos, ele vai provocar a primeira tensão entre a igreja e os judeus, a liderança judaica, ou entre os líderes e a igreja. E a igreja vai administrar essa primeira tensão com muita oração e com muita dedicação a Deus, com muita submissão àquilo que Jesus entregou em suas mãos. Nós observamos que após a descida do Espírito Santo e a conversão dos primeiros milhares, nós vemos que a igreja, ela desenvolve alguns princípios que a mantém firme e segura diante de tudo aquilo que estava ao seu redor, inclusive ante as ameaças. Mas é a vivência na missão, é esse andar na missão que vai consolidar tudo aquilo que Jesus ensinou a eles e que eles vão poder fazer também por aqueles novos convertidos, os novos discípulos que vão sendo agregados à igreja por nosso Deus. Lucas passa a narrar a vida da igreja em movimento da história. Você percebe que até o texto que nós analisamos no domingo passado, a igreja, ela está consigo e ela está ali desenvolvendo o momento. A comunhão, está desenvolvendo o partir do pão, a oração, ela está desenvolvendo os princípios que vão fortalecê-la. E logo Lucas narra como essa igreja sai da sua comunhão, do seu lugar onde todos estão juntos e começa a intervir no ambiente que está ao seu redor. E é isso que acontece nesse texto aqui. Pedro e João vão ao templo. Eles vão ao templo por acaso? Não. Os judeus tinham 3 momentos de oração naquele templo, que era o antigo tempo dos sacrifícios. Agora é tempo de oração, tempo de estar na presença de Deus. E ali eles se reuniam e Pedro e João estão indo para a hora 9ª da oração. É a hora do ministério de intercessão, das intercessoras, às 15 horas, não é? Então, às 3 horas da tarde, eles estão indo para o tempo de oração neste horário. Lembra que quando o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles discípulos, eles estão em oração. É o primeiro momento de oração no templo, que é a 3ª hora, ou da hora terceira, às 9 horas da manhã. E aqui eles estão indo, aqui Pedro e João estão indo no segundo momento de oração, que é às 15 horas, ou a hora 9ª. Então, quando eles estão em movimento, eles estão proclamando o Evangelho. Eles estão anunciando o poder que há no nome de Jesus. E isso vai causar uma revolução dentro da cidade, essa tensão agora não entre mais os líderes e Jesus, agora entre os líderes e a igreja, e isso vai impactar a cidade de Jerusalém, mas também vai reafirmar a posição da igreja de ser o povo de Deus empoderado pelo Espírito Santo para fazer a diferença e para transformar a sua sociedade, não para eleger um governo, um imperador cristão,
mas para fazer a diferença nos lares, na vida das pessoas do dia a dia, independente de quem está no comando do governo. Então nós vamos pensar hoje dentro desse prisma, andando em missão. Nós poderíamos, olhando para esse texto, irmãos, sem medo de errar ou de estar violando o sentido original do texto, afirmar que há uma intenção clara de Lucas, a partir desse momento até o capítulo 5, de demonstrar o poder do nome de Jesus. Quando você lê com cuidado do capítulo 3 ao capítulo 5, você percebe que as citações, os eventos que Lucas narra, são eventos em que o nome de Jesus é colocado como supremo, como soberano, como aquele em nome de quem a igreja atua e a igreja transforma o seu ambiente onde ela vive. É em nome de Jesus que a igreja vive para transformar a sua sociedade onde ela vive. Pedro e João estão indo então orar, e ali eles, usados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, eles fazem o milagre, e eles mesmos dizem: não somos nós, mas é Jesus. Não fomos nós que fizemos isto, é Jesus quem fez este milagre, e é através da fé que Jesus opera. E nós vamos nesta noite então buscar aprender algumas lições importantes para a nossa vida, para o nosso andar em missão, porque a missão que era daqueles discípulos passou a nós também em nosso tempo, e como nós podemos, observando a palavra de Deus, viver essas lições e avançar como igreja do Senhor, nesse tempo, um tempo difícil também, mas não tão difícil quanto foi o tempo dos primeiros discípulos. Então esse texto, aparentemente, ele nos mostra claramente 4 momentos, aliás, 3 momentos importantes. O primeiro momento é o momento do milagre, né? Versículos de 1 a 10, essa é a primeira parte do texto, onde Lucas mostra e demonstra o milagre que aconteceu. E desse texto nós temos uma mensagem clara para os nossos corações, para nossas vidas: há poder no nome de Jesus. Vamos dizer juntos isso? Há poder no nome de Jesus. Agora só os que creem, vamos lá? Há poder no nome de Jesus. Então essa é a primeira lição que o texto de Lucas nos mostra, porque é quando a igreja começa a se mover no meio da comunidade. Nós vamos ver isso agora, a partir de agora, constantemente, por onde os discípulos, os cristãos vão passando, eles vão anunciando o poder no nome de Jesus. Eles vão anunciando que Jesus é esse escolhido de Deus para restaurar Israel, mas não somente para restaurar Israel. A ideia, e o próprio Jesus comunica e vai eleger Paulo como seu mensageiro aos gentios, a ideia de Deus é alcançar todas as pessoas com a verdade do Evangelho, é que Jesus é o Salvador e o Senhor, eleito por Deus, pelo Pai, e por meio dele, somente por meio dele, o ser humano encontra paz com Deus, e somente por meio dele, o ser humano consegue se relacionar com o Senhor. Quando você olha aqui para o texto, claramente, você mantém esse texto aberto, você percebe que João e Pedro, ou Pedro e João, eles estão indo ao templo como uma rotina normal da sua vida. Não é um evento especial que vai ter no templo, que vai acontecer no templo. Eles foram convidados: gente, neste domingo não perca os apóstolos Pedro e João aqui conosco, venham para o... Não vai ter esse evento, não foi anunciado, não foi feito marketing da presença dos apóstolos ali, mas eles estão indo como parte da sua vida normal de devoção a Deus. Eles estão indo ao templo para o momento de oração. Não que eles não orassem em seus lares ou na sua caminhada diária. Nós já vimos que a oração é um princípio básico, elementar e cultivado por aqueles irmãos. É um exemplo para nós, é um princípio para nós em nossos dias. Aqueles irmãos
discípulos estão indo ali para o templo como parte da sua rotina normal, e ali eles veem um homem coxo que sempre esteve ali. É interessante porque quando nós olhamos os propósitos de Deus e nós buscamos entender os propósitos de Deus, Ele tem um tempo para abençoar todos aqueles que Ele quer abençoar. Ele tem um momento exato de liberar sobre sua vida, sobre minha vida, sobre a vida de qualquer ser humano, os frutos da sua promessa, porque Ele sabe qual é o tempo que vai glorificar o nome dEle. Veja bem, quando Deus quer abençoar alguém, Deus não quer abençoar alguém simplesmente porque você, eu, todos nós precisamos da bênção do Senhor. Mas Ele quer nos abençoar porque vai dar glória para o nome dEle. A bênção que Deus coloca nas nossas mãos é para que seu nome seja glorificado, para que ao nome de Jesus seja dado toda a honra e toda a glória, porque é o nome dEle que está escolhido, determinado pelo Pai, para exalar todo o poder de transformação na vida do ser humano. Então, há poder no nome de Jesus, e os discípulos chegando ali, então eles olham para aquele homem que ali esteve várias vezes, por vários anos, mas naquele momento Pedro olha com compaixão para aquele homem coxo, e movido pelo Espírito Santo, ele declara: anda em nome de Jesus. É interessante, meus irmãos, que às vezes nós pensamos, e nós temos o hábito de ver por aí, as pessoas dizendo assim: como profeta de Deus, nesta hora eu te abençoo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. A questão, eu sempre pergunto, Deus falou isso para ele dizer? Porque um profeta do Senhor, ele obedece ao que o Senhor manda, ele fala o que o Senhor manda falar. É por isso que é profeta do Senhor. E quando nós olhamos esses discípulos, nós vemos como um padrão, um exemplo. Eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo os está guiando nessa missão. E eles ali ordenam a cura daquele homem em nome de Jesus. E esse texto o pastor Antônio Filho pregou nas nossas conferências, não é? E Pedro, quando ele ordena que aquele homem se levanta, nem ele, nem o homem ficam parados, esperando se vai acontecer alguma coisa. Imediatamente Pedro estende a mão, e aquele homem coxo imediatamente pega na mão de Pedro e se levanta. O que isso nos mostra, irmão, que há um mover da fé dos discípulos ali, há uma correspondência daquele homem. Ele está entendendo, movido de alguma maneira pelo poder de Deus, que ele vai ficar curado. Então ele fica em pé. E quando ele fica em pé, o texto é muito claro, diz que ele dá glória a Deus, que ele louva a Deus, e que ele sai saltando e agradecendo a Deus através do louvor, pelo milagre que Deus fez na vida dele. O nome de Jesus é poderoso. Quando nós olhamos as Escrituras, irmãos, em Atos, nesse mesmo livro, no capítulo 4, você virando a página, nós vamos falar mais detidamente nesse texto no próximo domingo, mas no versículo 12, está muito claro, dentro da palavra do próprio apóstolo Pedro, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Você pode confiar em várias pessoas, mas só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo transforma a nossa vida. Só Jesus Cristo tem poder para alinhar a nossa vida ao propósito de Deus, ao projeto de Deus. Na verdade, tudo começa com Jesus. Tudo começa em Jesus. É quando nós confiamos em Jesus, quando nós reconhecemos o poder do nome de Jesus, que nós iniciamos uma caminhada de transformação contínua. A vida do cristão, daquele que crer em Jesus, é de transformação contínua. Não é um evento. Jesus não é um evento na nossa vida, mas é transformação contínua.
Neste mesmo livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 43, nós vamos perceber também uma proclamação muito poderosa para a nossa vida, vinda das Escrituras. Capítulo 10, versículo 43, veja como a palavra diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, todo que crer em Jesus, não é crer no sentido de acreditar, não, Jesus existiu mesmo, é crer como devoção. Ele é o único Senhor da sua vida, Ele é o Salvador da sua vida, Ele é tudo para você. Jesus, quando Ele se torna a razão da nossa vida, a razão da nossa existência de fato, Ele é a fonte do nosso perdão. Ele é que nos perdoa, que nos sara dos nossos pecados. E a palavra aqui em Atos dos Apóstolos, essa mensagem é recorrente. Constantemente você vai perceber a mensagem da igreja: arrependam-se. Arrependam-se para que seus pecados sejam perdoados. Por quê? Porque no nome de Jesus há poder. Há poder no nome de Jesus para transformar a nossa vida, não importa quão profundamente ela esteja contaminada ou corrompida. Jesus tem santidade em si, capaz de extirpar qualquer nível de treva na vida e no coração de qualquer pessoa. É por isso que nós precisamos crer nele. Quando aqueles apóstolos, aqueles discípulos estenderam a mão para aquele coxo em sinal de compaixão e de fé, ele foi curado, de fato. Pelo nome de Jesus, ele foi curado. E é isso que lá no versículo 16, no capítulo que nós estamos lendo, capítulo 3, Pedro vai dizer assim: olha, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. É pela fé em o nome de Jesus. Esse nome que nos traz vitória, que nos traz cura e que nos traz saúde. Eu gosto muito de olhar o que as Escrituras nos diz quanto ao que Jesus significa para nós. Porque se Jesus não se tornar um ser real na nossa caminhada cristã, nós nunca vamos conseguir alcançar o nível de discípulos como aqueles discípulos conseguiram. Ter poder para curar não é isso, mas é um relacionamento íntimo. O poder de Deus manifesta-se na nossa vida quando nós desenvolvemos um relacionamento íntimo com Deus. Amém? É quando nós, irmãos, avançamos na intimidade com Jesus, que o poder de Deus vai se manifestar em nossas vidas. Essa semana estive com um técnico de ar-condicionado aqui na igreja, e ele é pastor, e nós tivemos que andar na cidade atrás de uma peça, e nós fomos conversando sobre como é maravilhoso quando nós dependemos de Jesus. E sabe, eu estava ouvindo e também conversando com ele, e lembrando, e o Espírito Santo trazendo a minha memória ao meu coração, como está um tempo a sós com Deus é precioso para a nossa vida. Como nós separarmos um tempo para orar a Deus, para conversar com Deus, não é para apresentar os nossos pedidos. Às vezes nós gastamos 1 hora pedindo coisa para Deus, mas é se relacionando. Você já observou como você ora a Deus? Muitas vezes nós investimos 80% do tempo que usamos em nossas orações pedindo coisas para Deus. Pedindo. Aí você diz assim: pastor, mas Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á. É verdade. É verdade, batei, vai se abrir, é verdade. Mas Jesus está dizendo isso para quem desenvolve intimidade com Ele.
Jesus não está dizendo isso para qualquer pessoa, chegar a Deus, me dar isso, e pedir coisas para Deus, ou pedir coisas que não têm nenhuma relação com o propósito de Deus. Jesus está falando isso para os seus discípulos, discípulos que andam com Ele, não é discípulos que têm um evento com Jesus, discípulos que andam com Ele, discípulos que têm intimidade com Ele. É a intimidade com Jesus que vai ressoar na nossa vida o resultado dos nossos motivos apresentados em oração diante dEle. É a nossa intimidade que vai catalisar a operação de Deus em nossos momentos mais difíceis. Deus está ali e nós vamos poder perceber isso. Porque é Deus presente em nós, através desse relacionamento de intimidade, que vamos experimentar o verdadeiro poder do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículos de 10 até o versículo 11, ele diz que todo joelho vai se dobrar perante Ele, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão reconhecer o poder do nome de Jesus, mesmo que não tenham vivido em fé por esse nome. Porque, na verdade, as Escrituras são claras em afirmar que Jesus é o Amém para todas as coisas. Foi dado a Jesus toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, você entende o que é isso? Se não entende, precisa avançar nessa circunstância ou nessa situação de compreensão do quanto Jesus é poderoso e o quanto Ele está ao seu lado, o quanto Ele quer desenvolver com você um relacionamento de amigos, um relacionamento de amor, irmão, de um Deus que cuida, que está presente, que fala com você, que mostra o caminho e que tira os perigos do seu caminho, e que mesmo quando você precisa enfrentar as lutas, Ele está com você para ensinar você a enfrentar as lutas, para que você amadureça na fé. Então, a primeira ideia que Lucas comunica no seu escrito é que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Você crê nisto? Amém? Há poder no nome de Jesus. Ainda dentro dessa primeira perícope, tem o que eu chamo de lógica do milagre. A lógica do milagre é devoção e compromisso. O que é isso? Lógica, milagre tem lógica? Nós temos aí uma situação meio contraditória, né? Lógica e milagre. Milagre contradiz a lógica. Mas quando se usa a palavra lógica no sentido de qual é a consequência do milagre? Qual é a ação seguinte ao milagre? A Bíblia registra, irmãos, algumas pessoas que foram curadas por Jesus e elas desapareceram no anonimato. Elas nem sequer retornaram para agradecer a Jesus pelo milagre na sua vida. Muitos de nós temos recebido milagre. Essa semana estávamos aqui no PGM da Vermelha conversando sobre isso, e algumas irmãs dizendo, nós temos recebido milagres, e uma das razões porque nós não comunicamos, não percebemos o quanto milagre Deus tem feito, é que nós não testemunhamos. Nós não testemunhamos dos milagres que Deus tem feito em nossa vida. Nós focamos no que ainda não foi feito. Isso é ruim para a nossa vida cristã. Quando nós olhamos para o que ainda não aconteceu, nós desprezamos o que Deus tem feito na nossa vida. É como se nós olhássemos para um prato de comida na mesa, nós estamos olhando ali um bife bem passado, para quem gosta bem passado, quem não gosta bem passado, vamos colocar ele mal passado, se você gosta mal passado. Você tem um feijão com verdura, para quem gosta com verdura, quem gosta só na água e no sal também, coloque aí na sua mente isto, não é?
E você tem um arroz bem feito, ou não, quem está de dieta, você tem batata, você tem cenoura, você tem beterraba, você tem as batatas. E muitas vezes as pessoas têm isso na sua mesa. Estou usando uma simbologia. E então ela diz assim: não, essa comida está tão ruim. Eu queria hoje era numa churrascaria, comendo um churrasco. Despreza o que Deus colocou nas mãos, o que Deus está fazendo, para ficar sonhando com o que talvez nem vai acontecer. Quando nós, e isso é uma característica nossa, humana, porque quando nós não nos apegamos a Jesus e a Deus, a lógica do milagre não acontece em nossa vida. O milagre acontece para quê? Para que você se torne mais devoto a Jesus. Estou conseguindo pagar todas as minhas contas. Aleluia, irmão. Tem gente que não está conseguindo pagar nem metade das contas. Mas eu queria era ter dinheiro para viajar não sei para onde. E a lição do contentamento. Nós estamos sempre querendo o que nós não temos e por isso nós desprezamos os milagres que Deus está fazendo na nossa vida. Ou nós estamos olhando para trás ou nós estamos olhando para o futuro e não estamos vivendo o presente. A lógica do milagre que Deus faz é que quando Deus opera um milagre na nossa vida, e Ele tem operado um milagre em nossa vida, como este homem, nós enchemos nossa vida e nossas ações de devoção e compromisso a Ele. A Bíblia diz que esse homem saltava de alegria e louvava a Deus. E quando ele recebeu o milagre, o que ele fez? Ele foi para a sua família, não foi? Não, a Bíblia diz que ele entrou no templo junto com os discípulos. Ele assumiu um compromisso de testemunhar do que Deus fez na vida dele. Ele vai com os discípulos para dentro do templo, e lá dentro do templo as pessoas reconhecem ele. É aquele homem coxo que pedia esmolas na frente do templo. E naquele momento o nome de Jesus é proclamado, porque o homem que recebeu o milagre, ele acompanha o fluxo da missão. Ele começa a andar em missão. De outra forma, se este homem tivesse voltado para a sua casa, para o seu lugar de onde ele veio, as pessoas não notariam o milagre que Deus fez na sua vida, não naquele momento. Mas ele entra no templo com os discípulos, saltando e louvando a Deus, transmitindo a alegria de ter recebido um toque especial do nosso Deus. Irmãos, o milagre aconteceu, o milagre acontece. Como nós reagimos ao milagre de Deus, isso faz toda a diferença, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que estão ao nosso redor. O que nós falamos a respeito do que Deus faz na nossa vida, ou deixamos de falar, isso interfere no nosso testemunhar para aqueles que estão ao nosso redor. Jesus, o nome de Jesus é poderoso. E se Jesus está operando na sua vida, aumente a sua devoção a Ele. Aumente o seu compromisso com o Senhor, porque é para isso que Deus faz milagres. É para que você se entregue ainda mais nas suas mãos e seja instrumento dele em nome de Jesus. Amém? A segunda parte desse texto é o sermão que Pedro prega. E esse sermão, ele está recheado de muitos ensinos e de teologia de Deus, teologia boa, afirmações do que é a vontade de Deus. Mas há uma verdade que se sobressai nesse sermão do apóstolo Pedro: Jesus é Cristo, arrependam-se e convertam-se. Ou seja, Pedro, ele não está pregando o Evangelho, ele não está aproveitando a oportunidade para falar sobre Jesus, para atrair a atenção sobre si. Ele vai mostrar que Jesus, que foi morto por aqueles judeus,
Esse é o Cristo, esse é o Messias, é o prometido de Deus no Antigo Testamento e foi prometido para libertar a vida do seu povo aprisionado no pecado. E Pedro deixa muito claro, ele é o Cristo, portanto arrependam-se e convertam-se. E é a partir do momento do seu arrependimento e da sua conversão, e ele diz assim, vai haver refrigério da parte dos céus sobre sua vida, quando há arrependimento e conversão verdadeira, arrependimento verdadeiro. Nós observamos, irmãos, que primeiramente Pedro, ele usa da sua intencionalidade nessa oportunidade, nos versículos 11 e 12, para comunicar a verdadeira mensagem. A mensagem não é um milagre, a mensagem é que aquele que fez o milagre, que é Jesus, ele é a resposta de Deus para a sua vida. Isso foi o que Pedro pregou naquela época e é o que a igreja de Jesus prega hoje. Jesus é a solução, ele é a solução para todos os problemas. Certa vez, em um encontro de líderes, um dos que ministraram uma das palestras disse: nós precisamos entender como responder às perguntas do nosso dia, porque há um tempo atrás nós usamos um tema de uma campanha, Jesus Cristo é a resposta, e ele diz assim, mas hoje, ele diz, a molecada de hoje, ele diz, é a resposta, mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta que você tem que Jesus é a resposta? Qual é a necessidade? E nós estamos na campanha de missões nacionais, reeditando um tema que usamos no passado, Jesus Cristo é a solução. A solução para quê? Para todos os problemas que você tiver. Jesus é a solução. Ah, pastor, eu quero me casar. Como é que Jesus é a resposta para essa minha necessidade? Jesus pode mandar para você o seu noivo, o seu marido, sua esposa, sua namorada. E Jesus tem mandado. Jesus tem mandado. Às vezes não se está aproveitando as oportunidades, não é? Mas Jesus tem ouvido as orações. Ah, pastor, eu preciso de mais dinheiro. Como é que Jesus vai resolver essa situação? Jesus pode dizer para você assim: como você está administrando o que eu já estou lhe dando? Você está gastando com besteira? Se capacite mais. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas quanto tempo você usa olhando vídeos de TikTok e tantos outros vídeos? Onde nós olhamos esses vídeos, você pode acessar uma faculdade gratuita e fazer um curso gratuito e se aprimorar. Você sabia disso? Então nós temos as oportunidades. Jesus já respondeu às nossas necessidades de várias maneiras. Mas Jesus é a solução para o principal problema do ser humano. Um problema que ninguém pode resolver, que é o problema do pecado. O problema da perdição eterna. E Pedro, então, aquele momento que aquele homem curado anda com eles e entra no templo, e aqui, fazendo a pesquisa, irmãos, a porta formosa de onde Pedro encontra esse coxo para o pórtico de Salomão, onde Pedro prega, é uma distância oposta. O templo era muito grande, então são lugares opostos. Então, onde Pedro prega, onde Pedro vai com João, e aquele homem curado vai com ele, atrai a multidão, e então Pedro aproveita a oportunidade, que ali tem uma multidão admirando o que aconteceu com aquele homem, e ele prega a mensagem de Deus. Então, intencionalmente, o apóstolo Pedro usa da oportunidade para alcançar os corações com a verdade de Deus.
Outra coisa que você observa no sermão de Pedro é que ele deixa muito claro que Deus comanda a história, tanto a história individual como a história da nação. E ele começa, se você bem lembrar, se não, assista ao sermão do domingo passado no canal do YouTube. Você lembra que o primeiro sermão de Pedro, ele faz uma conexão de Jesus com quem? Com Davi. Ele faz, ganhou o prêmio, irmã. Ele faz a conexão com Davi, porque ali naquele sermão, a necessidade era mostrar que Jesus era o Messias prometido vindo da linhagem de Davi, da linhagem real, porque havia a promessa de que o Messias seria o descendente de Davi. Deus fez essa promessa para Davi. Aqui Pedro está fazendo uma outra conexão. Ele faz a conexão com quem? Com Abraão. Por que Pedro está fazendo essa conexão neste sermão com Abraão e com Moisés? Porque na verdade ele quer demonstrar que o propósito, que aquilo que foi manifestado ali é o cumprimento da promessa feita ao principal patriarca do povo de Israel, Abraão. A promessa foi feita a Abraão, e você vai observar que ele vai citar lá na frente do texto, um pouco mais à frente, ele vai citar que essa foi a promessa feita a Abraão, versículo 25, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Pedro está levando o olhar das pessoas para olhar na sua própria história, como Deus traçou a vinda do Messias. E diante desse fato histórico, Pedro diz assim: esse Messias é Jesus, aquele que vocês mataram na cruz, e esse é o Messias de Deus. Então, Pedro está mostrando como Deus controla a história para, no tempo certo, manifestar o seu amor através do seu Filho que foi morto na cruz. E é por isso que Jesus é o Messias escolhido de Deus. Pedro também vai mostrar, irmãos, ele vai apresentar Jesus. Veja, versículo 13, Pedro chama ele o servo Jesus. Quando Pedro usa essa palavra, o servo Jesus, ele está conectando a mente dos judeus com a profecia de Isaías, o servo sofredor, Isaías 53. Esse texto vai terminar dizendo assim: ele levou sobre si todas as nossas transgressões. E ele está mostrando, é isso que aconteceu. Versículo 14, Pedro chama Jesus santo e justo. Vocês crucificaram, vocês mataram o santo e o justo. E quando olhamos a ideia que Pedro está transmitindo nessa conexão com o Antigo Testamento e levando a mente daqueles judeus a refletir sobre o que foi feito a Jesus, ele está trazendo ao coração daqueles judeus a reflexão sobre a culpa do pecado. Vocês pegaram um homem justo, um homem santo, e crucificaram. No versículo 15, Pedro apresenta Jesus como o autor da vida, o que criou. Com essa expressão, Pedro está levando a mente dos judeus a entender que Jesus estava no momento da criação. Jesus é Deus. A Trindade Santa estava na criação, e por isso Jesus é o autor da vida. João menciona isso no seu evangelho, no capítulo 1, com muita propriedade, né? O verbo que estava com Deus, o verbo era Deus, e ele diz: todas as coisas foram criadas por ele. Então Pedro está dizendo: olha, ele é o autor da vida. Versículos 18 e 20, ele deixa muito claro: ele é o Cristo de Deus. E isso, irmãos, essas declarações do apóstolo Pedro mostram para aqueles judeus a necessidade que eles têm
de arrependerem-se e converter o seu coração a Deus. E versículo 19, versículo 20, tem o que nós chamamos aí o plot dessa mensagem, que é a ênfase da mensagem. Ele diz: arrependam-se e arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados. Veja que a narrativa de Lucas mostra claramente que o apóstolo Pedro prega a mensagem, ensina sobre a vida de Jesus e sobre o seu sacrifício, na ordem de tal maneira que toca o coração daqueles homens, da sua audiência, a perceber que eles fizeram algo terrível diante de Deus. O Salvador, o Messias, eles crucificaram. Então ele diz: arrependam-se, para que seus pecados sejam cancelados. Uma das coisas que nós precisamos entender, e você que está conosco, que ainda não entregou sua vida a Jesus, quando Pedro está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que seus pecados sejam cancelados, ele não está falando apenas para aqueles que participaram da crucificação de Jesus. Ele está proferindo um princípio da vida com Deus para o ser humano. Arrependam-se, porque os nossos pecados só são cancelados, perdoados, quando há um verdadeiro arrependimento no nosso coração. E arrependimento não é tristeza, arrependimento não é remorso. Pode ser que essas duas coisas façam parte de um momento de arrependimento, mas arrependimento vai muito além do que isso. Arrependimento nos leva a reconhecer que em Deus aquilo que fazemos e como nós vivemos é altamente agressivo aos atributos insondáveis e perfeitos de Deus. Agredimos a santidade de Deus com nossos pecados, com nossa maldade, com nossa malícia. Agredimos a soberania de Deus quando assumimos ou queremos assumir o controle da nossa própria vida. E há aqueles que querem ter o controle sobre a vida dos outros também. Não basta querer ter o controle da sua própria vida. Agredimos a justiça de Deus quando pomos em prática a nossa própria justiça e julgamos e atuamos como juízes daqueles que estão ao nosso redor. Não estou falando daquilo que a própria Bíblia diz: pelo fruto conhecereis. Nós agredimos a bondade de Deus quando nós lançamos no rosto de Deus a nossa ingratidão por aquilo que recebemos dele, quando nós projetamos para Deus a nossa própria insuficiência. Deus não é insuficiente, Deus é suficiente e Deus é independente. Arrependimento e fé são bases para a salvação, e é isso que Pedro prega. Nós vamos perceber que Pedro, no seu sermão, ele faz a comprovação profética, do versículo 21 ao versículo 25, ele comprova no Antigo Testamento que o que ele está pregando é verdade. A Bíblia é a verdade de Deus para o nosso coração. E quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós estamos mostrando a palavra, o que Deus está falando para mim e para você. E é baseado nesta palavra que nós tomamos as decisões mais acertadas da nossa vida. Por fim, versículo 26 do seu sermão, ele faz o desafio, ele faz o convite. Veja que ele diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, olha ele voltando com o termo servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. Cada um. Essa semana fizemos alguns estudos bíblicos e uma das coisas que nós chegamos à conclusão com aqueles com quem estávamos trabalhando e levando-os a entender é que a salvação, ela é individual. Ninguém pega carona na fé do outro para entrar no reino de Deus. É por isso que ele diz: cada um se aparte da sua perversidade.
Graças a Deus a irmã Lani entregou sua vida a Jesus. Não podia pegar carona na fé da irmã Luísa, não, mas minha irmã é teóloga, preparada. Ela disse para o anjo: esta é minha irmã, entra comigo, minha irmã. Não funciona. No reino de Deus não funciona. Cada um precisa crer. Cada um, seja grande ou pequeno, precisa entender que Jesus é a solução para a sua vida, que Jesus é a resposta de Deus para o seu pecado, que Jesus é aquele que triunfou sobre o pecado, para que você e eu também pudéssemos triunfar. É aquele que abre a porta do céu para nós, pois a Bíblia nos diz que é através dele que nós temos perfeita comunhão com o Pai, e o próprio Cristo diz que podemos chamar Deus de Pai, é por meio dele. Abba, Pai, Paizinho, Papai, é só através de Jesus. Nenhuma pessoa se torna filho de Deus porque merece, ou porque tem feito alguma boa obra, mas em João, no capítulo 1, versículos 12 e 13, ele deixa muito claro isso, que a todo que nele crê, é feito filho de Deus, é pela fé em Jesus que se torna filho de Deus, e precisa haver esse arrependimento. O chamado dos apóstolos, você vai ver constantemente neste livro, é: arrependam-se e convertam-se a Deus, ao seu Filho, ao seu Messias, para que seus pecados sejam perdoados e possam experimentar uma vida eterna com Deus. Essa é a nossa mensagem também em nossos dias. Quando Pedro termina aquele sermão, na verdade, o texto diz que ele ainda estava falando, chegou os sacerdotes e os capitães do templo para prendê-los, e ali prendê-los. Mas o texto diz que naquele momento nós temos um resultado. Diz que subindo o número de homens a quase 5.000 dos que creram. Então, uma igreja que começou com 120, o livro de Atos começa com 120, ela, no capítulo 2, ela chega a mais de 3.000, porque de uma só vez quase 3.000 homens se convertem, e não há o registro das mulheres, não é? Mas se quase 3.000 homens se converteram, provavelmente nós temos aí um bom grupo de mulheres também. E o texto vai mostrando que as mulheres estão dando suporte ao ministério. Mas se as mulheres estão dando suporte ao ministério, é porque elas foram convertidas também. E aqui no capítulo 3, iniciando o capítulo 4, já são mais de 5.000. Por que isso acontece? Porque eles anunciaram o poder no nome de Jesus. Anunciam Jesus poderosamente, e eles vivem isso através de uma vida comunitária que atrai a atenção das pessoas. O que fica para nós no estudo desse texto desta noite, além daquilo que já mencionamos aqui, irmãos, só revisando algo importante: há poder no nome de Jesus, nunca esqueça isso. Há poder no nome de Jesus, creia nisso. Outra, Deus está fazendo milagre na sua vida, responda a Deus com uma devoção maior e com um compromisso maior, porque Deus não faz milagre na sua vida apenas por causa dos seus belos olhos azuis. O milagre na sua vida é para que você responda com ações de verdadeira conversão e verdadeira submissão ao seu coração, ao coração de Deus, por meio da fé em Jesus. Mais ainda, a palavra aqui nos diz, e em todo o Novo Testamento, Jesus é a solução para o perdão dos seus pecados. Jesus é que transforma a sua vida. Por isso, arrependa-se e converta-se a Ele. Sabe, às vezes até um cristão frequentador de igreja precisa parar e analisar o seu coração e arrepender e converter-se novamente. Converter-se novamente não significa que você não era um cristão, mas que você precisa recomeçar a caminhada do ponto de vista de Deus para a sua vida. Por fim, irmãos, precisamos entender que a palavra de Deus,
é a vontade de Deus para a nossa vida. Independente de como nós compreendemos algumas partes das Escrituras, a mensagem é uma só: Jesus é a solução para a sua vida. Que Deus nos abençoe, porque essa mensagem pregada por aqueles irmãos é a mensagem que nós pregamos também aqui, porque é a palavra de Deus. Amém?